Oi pessoal, tudo bem? Eu sou Amanda Loretti, sou ginecologista e obstetra e hoje a gente vai falar sobre endometriose e infertilidade. Qual que é a relação entre essas duas coisas? Já deixa um like aqui no vídeo, se inscreve no canal, que daí você sempre fica sabendo dos vídeos novos que eu tô postando. E se quiser, me siga também nas outras redes sociais que eu tô deixando aqui embaixo, que diariamente eu tô falando sobre diversos temas aí de saúde da mulher. Tem alguns vídeos aqui sobre endometriose, falando sobre tratamento, sobre diagnóstico, qual é o melhor exame para você descobrir se você tem endometriose. Então eu vou deixar esses vídeos aqui no card e também dá para procurar pela busca, porque às vezes tem mais do que 5 e eu só posso deixar 5 aqui no card. Mas no vídeo de hoje é um vídeo mais curto em que eu vou falar especificamente sobre a relação entre a doença endometriose e a dificuldade de engravidar ou infertilidade. Quais são as formas que a endometriose pode levar à infertilidade? E frente a um diagnóstico de infertilidade, mesmo sem sintomas de endometriose, eu sempre preciso pensar na possibilidade de ter endometriose? Então vamos lá. Mulheres que têm endometriose têm um fator de risco para desenvolver infertilidade. Isso não quer dizer que todo mundo que tem endometriose vai ter dificuldade de engravidar e que isso é um atestado de nossa, então se eu tenho endometriose eu não vou conseguir engravidar ou vou ter dificuldade para engravidar. Não existe essa relação direta em 100% dos casos. Como nada na medicina é sempre ou nunca, né? Mas é um fator de risco. Fator de risco significa que estatisticamente, se a gente pegar 100 mulheres com endometriose e 100 mulheres sem endometriose, as que têm endometriose vai ter um número maior de mulheres que vão ter dificuldade para engravidar do que se você não tem esse diagnóstico. Então é sempre uma das perguntas principais numa primeira consulta de ginecologia, assim, quando a mulher descobriu endometriose, elas vêm muito preocupadas com essa questão. Meu Deus, será que eu vou ter dificuldade de engravidar? E a verdade é que muitas vezes a gente não tem essa resposta, né? O que eu posso dizer é isso, tem um fator de risco, tem uma chance disso acontecer, mas isso vai depender completamente do controle da doença, do grau dessa doença, do quão grave ela é e em que parte da pelve ali, né, ela já compromete ou, né, vai te comprometer, seja agora ou no futuro. E eu sempre gosto de explicar para as pacientes dessa forma que eu vou dizer aqui no vídeo para vocês, que existem algumas formas pelas quais a endometriose poderia prejudicar a fertilidade. E são elas: a principal e a mais grave, mas também mais rara, porque formas super graves de endometriose são mais raras do que formas mais leves, seria se a endometriose, através da doença grave pélvica, com aderência das coisas, né? Aderência é quando as coisas começam a grudar uma nas outras, ela poderia causar uma obstrução tubária bilateral. Esse é o caso mais dramático que existe, porque se ambas as tubas uterinas estão obstruídas, não existe nenhuma chance de gravidez, né? Se apenas uma tuba está obstruída, a mulher consegue, ou ela não tem uma tuba, né? Ela consegue engravidar pela segunda tuba, mas se ambas as tubas estão comprometidas e obstruídas, né? E a gente descobre isso através daquele exame que se chama histerosalpingografia, que injeta contraste no útero e tira algumas chapas para ver se esse contraste ele consegue sair das duas tubas, né? Então, pra vocês terem ideia, eu nunca peguei um caso de obstrução tubária bilateral, mas a gente sabe que existem casos graves em que a anatomia da pelve foi tão distorcida pela doença bem grave que ambas as tubas foram obstruídas e isso não tem muito solução, assim. Essa mulher, ela vai precisar de um tratamento de reprodução assistida, né, fertilização in vitro para engravidar, se ela não tem nenhuma das duas tubas funcionais. Mas, como eu disse, esse é um caso bem grave e bem raro de um comprometimento já muito grande. Outra coisa que a endometriose pode fazer também nesses casos mais graves é não obstruir completamente as tubas, mas mudar o tamanho e a dilatação e a anatomia dessas tubas. As tubas, elas são estruturas extremamente delicadas que devem estar soltas na pelve, com liberdade de movimento mesmo, para ir buscar um óvulo ali, para ir, né, fazer movimentos para conseguir fazer o bebezinho passar por ela até se implantar no útero. Então, quando a gente tem tubas que estão aderidas a outras estruturas, ou seja, fixas, ou que sofreram dilatações, e daí estamos frente a uma hidrossalpinge bilateral, isso também é algo que pode comprometer bastante a fertilidade e isso pode ter sido causado, talvez, por essa distorção da anatomia e aderências que uma endometriose mais grave também pode ter causado. Então, até agora eu falei sobre comprometimento das tubas devido a aderências e a presença dessa endometriose ali, modificando a posição e a anatomia dos órgãos pélvicos e, portanto, comprometendo
o tamanho, o formato e a função das tubas uterinas. Mas mesmo em situações em que uma mulher tem endometriose e no exame de histerosalpingografia ela tem tubas preservadas, normaisinhas, bonitinhas, ainda assim pode ser que a endometriose prejudique a fertilidade dessa mulher por outros dois caminhos, digamos assim. O próximo caminho que eu vou dizer é no caso de mulheres que não têm comprometimento ovariano, ou seja, elas têm endometriose pélvica, mas elas não têm endometriomas, que são os cistos de endometriose nos ovários. Mesmo sem endometriomas e sem comprometimento tubário, o próprio ambiente pélvico mais inflamado, né, essa inflamação pélvica pela presença da endometriose, e daí aqui isso vai ser pior quanto pior estiver a doença, quanto mais sintomas essa mulher estiver sentindo, quanto mais inflamada tiver essa pelve, às vezes isso já é o suficiente para comprometer o ambiente uterino, modificando as características de implantação do embrião no endométrio. Então, mesmo anatomicamente tudo bem, se quimicamente tiver muito alterado, isso pode ser o suficiente para atrapalhar a fertilidade e o desenvolvimento e a ocorrência de uma gravidez normal. E nesses casos em que os exames estão normais, né, os exames de imagem estão normais, a tuba está normal, não tem comprometimento do ovário, mas mesmo assim essa mulher está tentando engravidar e não consegue, o tratamento vai muito mais para um lado de desinflamação do organismo, né? De mudar muito a alimentação, fazer uma alimentação bem anti-inflamatória. Tem vários tratamentos naturais com ervas, né, com chás, tal, que daí sempre é importante que você esteja sendo acompanhado por alguém que entende disso, porque muitas das ervas que são usadas no tratamento natural da endometriose não podem ser usadas para quem está tentando engravidar. Então, precisa encontrar ervas que são boas para quem quer engravidar e para quem está tratando a endometriose. Então, sempre nesses casos eu sugiro que vocês estejam sendo acompanhados por profissionais que trabalham com ginecologia natural, para que eles saibam o que estão te prescrevendo, né? Porque não é assim, eu vi num site essa erva, então eu vou usar. Não, é uma situação um pouquinho mais delicada, né? E por último, a terceira forma pela qual a endometriose pode prejudicar a sua fertilidade seria pelo comprometimento do ovário e da reserva ovariana. E daí aqui, mulheres que têm sim aqueles cistos ovarianos que são chamados de endometriomas e pela presença desse cisto com sangue dentro, que é o endometrioma, que é a endometriose no ovário, toda vez que a gente tem a presença de um endometrioma, a gente tem um risco maior de ter uma menor reserva ovariana, porque a presença dessa doença ali no ovário prejudica um pouco o resto do tecido saudável do ovário, podendo cursar com redução da fertilidade ovariana, ou seja, da qualidade e da quantidade de óvulos saudáveis naquele ovário. O endometrioma é uma situação bem dramática, eu diria que de todas as diversas faces aí da endometriose, quanto à questão de fertilidade, o endometrioma é uma das piores situações, porque frente ao diagnóstico de um endometrioma, se você quer engravidar, existe uma dúvida muito grande de eu deixo esse endometrioma aí, e às vezes é um endometrioma grande, né? E você fala, nossa, mas ele tá grande, ele tá prejudicando a função do ovário, mas toda vez que você faz uma cirurgia ovariana para retirar um endometrioma, ou cá entre nós para retirar qualquer cisto que precisa ser retirado do ovário, você sempre vai acabar, por mais bem feita que seja essa cirurgia, você sempre vai acabar tirando também tecido saudável e reduzindo a sua reserva ovariana. Então, quem tem endometrioma precisa estar sendo, né, como eu já disse, acompanhado por especialistas para entender na sua situação, devido, assim, pela sua idade, já com os exames de reserva ovariana que temos nesse momento, será que é melhor tentar engravidar natural mais tempo? Será que é melhor fazer estímulo ovariano, né, de congelamento de óvulos mesmo com o endometrioma lá? Ou será que é melhor ir para uma cirurgia e retirar esse endometrioma? Essa não é uma resposta óbvia, porque todas as situações vão acarretar uma menor reserva ovariana. Tanto manter o endometrioma, correndo o risco dele crescer ao longo dos anos, quanto retirar o endometrioma também é algo que vai reduzir a sua fertilidade, quanto à qualidade e quantidade dos óvulos. Então, é uma situação bem difícil, assim. Mas, só para não deixar vocês desesperadas, né? Muitas mulheres com doenças avançadas, inclusive de endometriose, acabam engravidando natural. Então, não é uma situação para, tipo, perder a esperança, né? Gravidez é uma coisa que, a não ser naquele caso mais grave que eu falei de obstrução tubária bilateral, que daí realmente não tem como,
Mas todos os outros casos são situações que às vezes a pessoa ficou 4 anos tentando engravidar e daí de repente engravidou após 4 anos, por exemplo, né? Eu tenho um caso no consultório que ela era uma endometriose bem grave, que fez estímulo para fazer uma fertilização in vitro, não conseguiu nenhum embrião, ou seja, fez uma FIV que não teve sucesso nenhum, tipo, nem conseguiu fazer embrião, e estava se preparando para operar a endometriose porque tinha comprometimento do rim e tal, e engravidou natural. Então, assim, existem esses casos, né? Sempre existe essa orientação de continuar tentando engravidar, se você quiser, né? E avaliar com tanto o seu médico da endometriose, que pode também ser o cirurgião, a depender do caso, quanto com o médico da reprodução assistida juntos, para identificar o que é melhor fazer a depender do caso, da idade, da reserva e do grau da doença que você tem, né? Às vezes pode ser indicado para você operar a endometriose para depois tentar engravidar natural, ou nem perder tempo e já fazer coleta de óvulos antes, por exemplo, a depender da sua idade. Então é uma situação que precisa ser avaliado caso a caso mesmo. É isso então, são essas 3 possíveis formas que a endometriose pode afetar a sua fertilidade, mas ela não afeta a fertilidade em todos os casos. E para fechar, só para dizer para vocês que mulheres que não têm sintomas de endometriose, que não têm diagnóstico de endometriose, se elas estão com um quadro de infertilidade, tipo, eu tô ótima, eu não tenho nada, eu não tenho nenhuma doença, eu não tenho cólica menstrual, mas eu estou tentando engravidar há mais de um ano e eu não consegui. Quando a gente vai fazer a pesquisa de infertilidade, um dos exames que a gente sempre pede é pesquisa de endometriose, porque é raro, mas alguns casos de endometriose podem não ter nenhum outro sintoma a não ser a infertilidade. Então ela só descobre que ela tem endometriose quando ela vai pesquisar por que ela está tendo dificuldade de engravidar, né? Então sempre frente à infertilidade a gente precisa pensar em endometriose e sempre frente à endometriose a gente precisa pensar em como vai ser o futuro dessa mulher quanto à fertilidade, caso ela tenha desejo de engravidar alguma vez no futuro. E dependendo, né, da situação, do desejo, da idade, do grau da doença, talvez pensar em estratégias que sejam melhores para aumentar a chance de preservar essa fertilidade e dela não ter dificuldade para engravidar, ou tendo qual é o melhor tratamento, né, para cada uma dessas pessoas, a depender do caso. Espero que vocês tenham gostado. Se quiserem deixar aqui embaixo contando o caso de vocês ou deixar outras dúvidas aí sobre o tema, podem deixar e até o próximo vídeo.